Em Mateus 7, o Senhor Jesus conclui o Sermão da Montanha, uma das passagens mais marcantes e profundas do seu ensino. Aqui, ele aborda temas essenciais à vida espiritual e à conduta ética, oferecendo orientações claras para a construção de uma vida fundamentada no amor, na justiça e na verdadeira sabedoria. Desde advertências contra o julgamento precipitado até exortações para a prática da oração e a confiança inabalável em Deus. Mateus 7 apresenta princípios de vida que desafiam o senso comum e nos fazem refletir. Através da regra de ouro, da parábola dos 2 alicerces e da advertência contra falsos profetas, Jesus não apenas marca os contornos de um viver autêntico e alinhado com os valores do reino dos céus, mas também estabelece a importância de uma fé que se manifesta em ações concretas. E é sobre isso que vamos estudar em Mateus capítulo 7. Então, deixe o like, se inscreva no canal e ative todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens e fique comigo até o final porque há uma palavra de Deus para você. Mateus capítulo 7 nós podemos dividir em 6 partes que vão do versículo 1 até o versículo 29. Eu não vou ler todos os versículos para que o estudo não fique tão grande, mas eu vou comentar todas as seções. Se você quiser um comentário ainda mais detalhado, basta você acessar o jesuseabiblia.com na barra de pesquisa, colocar Mateus capítulo 7, ou se você preferir pode acessar pelo link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ok? Se você quiser também, eu vou deixar no site o link para você acessar esse mapa mental que eu estou usando aqui, para que caso você queira, você vai poder estudar por ele também, ok? Então, vamos lá. Na primeira parte de Mateus capítulo 7, aqui nos versículos de 1 a 6, o Senhor Jesus ele fala sobre julgamento e discernimento. E no versículo 1 e no versículo 6 está escrito o seguinte: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. O que o Senhor Jesus quer nos ensinar aqui? Algumas coisas importantes que nós precisamos ter em mente ao estudar essa parte de Mateus capítulo 7. Primeiro, o contexto em que o Senhor Jesus está dizendo que nós não devemos julgar é importante. Ele começa dizendo, não julguem para que vocês não sejam julgados. Essa frase muitas vezes é interpretada como uma proibição total do julgamento. Mas Jesus, no contexto, está nos dizendo, nos advertindo contra um tipo específico de julgamento, que é o julgamento hipócrita, superficial e condenatório. Muitos irmãos e irmãs ficam confusos com relação a esse texto, achando que de repente nós não podemos julgar o erro. Então nós não podemos nunca julgar o erro. A pessoa errou, o crente errou, o líder errou, então nós nunca vamos repreendê-lo. Não é sobre isso que Jesus está falando. O Senhor Jesus está condenando o julgamento hipócrita, tá? E no texto, se você ler, você vai ver que ele vai falar exatamente sobre o julgamento hipócrita. A segunda coisa que Jesus destaca é exatamente isso, a hipocrisia no julgamento. Nos versículos seguintes, de 2 a 5, Jesus fala sobre a hipocrisia de julgar os outros sem antes examinar a si mesmo. Ele usa a metáfora da trave no próprio olho em contraste com o cisco no olho do outro para ilustrar essa hipocrisia. Assim, a ênfase está na autocrítica e na consciência das próprias falhas antes de apontar as dos outros. Há cristãos que se especializam em apontar o erro dos outros. Eles ficam ali observando o que é que a pessoa está fazendo ou deixando de fazer para apontar, para julgar. Uma outra coisa que quem gosta de fazer isso muitas vezes é o ímpio. Eu convivi na minha casa, eu fui o primeiro cristão, fui uma primeira pessoa a entregar a vida a Jesus. E meu pai não queria saber de Jesus. Mas aí ele começou, ou o que ele já sabia da Bíblia, ele começava a usar isso para me acusar. Ele não estava disposto a viver a Bíblia, mas queria me acusar usando a Bíblia, obviamente, uma tática do diabo. Não caia nessa, tá? Não aceite o julgamento do ímpio. Cite esse versículo para ele, dizendo, olha, antes de você me julgar, viva o evangelho, antes de você apontar meus erros, entregue sua vida a Jesus e viva o cristianismo de uma forma melhor do que a minha, e então você vai ter autoridade para falar. Uma outra coisa, aqui, um terceiro ponto importante, é o discernimento no julgamento. No contexto cultural da época, tanto os cães quanto os porcos eram considerados impuros. E ao usar essas figuras, Jesus está ensinando sobre o discernimento no compartilhamento da mensagem do Evangelho. A ideia é que não se deve forçar a mensagem sagrada
a quem não está disposto ou preparado para recebê-la, pois isso poderia levar a um desprezo ainda maior e até a hostilidade. Muitas vezes nós, na igreja brasileira, nós somos tentados a impor o evangelho às pessoas. E nós achamos, muitas vezes, que todo mundo necessariamente vai entregar a vida a Jesus, e isso não vai acontecer. É muito importante que enquanto você prega o evangelho e eu, nós tenhamos consciência de que nós somos apenas mensageiros. Nós entregamos a mensagem. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não é minha obrigação nem sua convencer, ok? Então, na vivência do evangelho, vamos focar em pregar o evangelho e viver o evangelho. Convencer as pessoas, isso aí é com o Senhor. E ele diz aqui, olha, cuidado, não deem o que é sagrado aos cães. Muitas vezes a pessoa é escarnecedora, é incrédula, é má e debocha do evangelho. E muitas vezes nós ficamos insistindo. E aí Jesus diz, não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. É muito importante o discernimento na questão da entrega do evangelho. O que é que eu aprendo com relação a essa seção de Mateus capítulo 7? O nosso julgamento é limitado, mas o julgamento do nosso Deus é perfeito. O meu julgamento e o seu sempre vai ser limitado. Por mais que nós nos esforcemos para acertar, por mais que nós nos esforcemos para glorificar a Deus, nós somos pecadores. O nosso julgamento é falho, mas o julgamento do nosso Deus é perfeito. Então, não gaste energia olhando a vida dos outros e julgando os outros. Cuide da sua fé e anuncie o evangelho. Isso é mais do que o suficiente. Na segunda parte, nós vemos a exortação, a oração e confiança em Deus, aqui nos versículos de 7 a 11. E no versículo 7, o Senhor Jesus diz o seguinte: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. O Senhor Jesus, no capítulo 6, ele fala sobre a oração do Pai Nosso, e agora ele vai falar sobre a importância de perseverar na oração. Algumas coisas importantes que nós precisamos ter em mente aqui. Primeiro, a persistência na oração, nos versículos de 7 a 8. Esse ponto destaca a exortação de Jesus à persistência. Peçam, busquem e batam. São ações contínuas, sugerindo um processo constante e persistente de buscar a Deus. A promessa é clara: aqueles que pedem, recebem, os que buscam, encontram, e aqueles que batem, a porta será aberta. Essa é uma lição sobre a importância da perseverança na prática da oração. Em segundo lugar, certeza da resposta de Deus. No versículo 8, Jesus garante que Deus responde àqueles que buscam. Não é uma questão de se Deus vai responder, mas quando Deus vai responder. Este ponto reforça a confiança na natureza fiel e responsiva de Deus. Ele está sempre ouvindo e pronto a responder às orações de acordo com sua vontade e sabedoria. Diego, então por que há orações que eu fiz e Deus ele não respondeu? Por que é que Deus não operou o milagre? Por que é que Deus não curou? Por que Deus não restaurou? Por que Deus não sarou? Existe uma diferença entre Deus não responder e Deus não fazer aquilo que nós pedimos que ele fizesse. Ele sempre responde, mas nem sempre a resposta de Deus é aquela que nós gostaríamos, é aquela que nós pedimos. Por exemplo, Jesus, na oração do Getsemane, ele pede: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia seja feita a sua vontade e não a minha. O desejo de Jesus era que o cálice fosse passado dele. Mas o Pai lhe respondeu de que forma? Não. Aquela oração de Jesus foi respondida com um não. Então Deus responde sempre. Mas nem sempre é sim. Muitas vezes é um não. Terceiro, a bondade de Deus na resposta. Nos versículos de 9 a 11, o Senhor Jesus compara a bondade humana falível com a bondade perfeita de Deus. Se até mesmo pais terrenos, apesar de suas falhas, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o que é bom aos que lhe pedem. E este ponto realça a natureza amorosa e generosa de Deus, incentivando os cristãos, os crentes, a confiar que ele dará o que é verdadeiramente bom e necessário aos seus filhos. Jesus disse: se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então, no relacionamento com Deus, meu irmão, minha irmã, você pode confiar na bondade de Deus. Deus é bom, tá? Deus não está trabalhando contra você. O Senhor Deus está trabalhando em seu favor. Ele está trabalhando, como diz Romanos 8:28, para o bem. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que esperam no Senhor, tá bom? Então, é muito importante que você tenha essa consciência. Terceira parte, nós vemos a regra de ouro da vivência do cristianismo e o caminho da vida, dos versículos de 12 a 14.
E nos versículos 12 e 13 está escrito o seguinte: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Algumas coisas muito interessantes que nós precisamos ter em mente ao estudar essa parte. Primeiro, Jesus está falando sobre o fundamento da lei e dos profetas. E neste ponto, ele aborda a simplicidade e a universalidade da regra de ouro, que é qual? Jesus resume toda a lei e os profetas neste simples princípio ético: tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Eu estava voltando agora do treino com o Nicolas. Nicolas joga futebol, treina. E nós estávamos voltando, dirigindo, velocidade da via, tudo, eu estava todo certo. E de repente, um santo saiu da rua paralela, do jeito que ele vinha, ele entrou na nossa frente. Carol hoje foi conosco, estava com o Bernardo, Nicolas, e foi um momento muito tenso. Por pouco não houve um acidente. Por que eu cito isso? Porque quando nós estamos fazendo qualquer coisa, dirigindo, trabalhando, vivendo a vida, esse princípio ele é muito importante. Se eu dirijo amando o próximo como a mim mesmo, eu vou ter cuidado para não causar acidente. Por mais apressado que eu esteja, se eu pensar no próximo, eu vou dirigir com cuidado, respeitando as leis de trânsito. Porque em um vacilo eu posso acabar com a vida de uma outra pessoa, com uma família, e causar uma tragédia. E ser um instrumento de Satanás. E não é isso que nós queremos. Então Jesus, ele aponta o caminho para que nós vivamos a vontade de Deus. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Esse ensinamento, ele supera barreiras culturais, religiosas e sociais, fornecendo uma base moral fundamental para a interação humana. Se nós vivêssemos apenas esse mandamento, não haveria guerras no mundo. Mas é exatamente em cima desse princípio que o diabo trabalha para nos dividir, para que nós nos destruamos uns aos outros. Segunda verdade desse texto é o seguinte: o caminho estreito. Jesus contrasta dois caminhos: o caminho largo, que leva à destruição, e o caminho estreito, que leva à vida. Esse ponto enfatiza a escolha que cada pessoa deve fazer. O caminho estreito, embora mais desafiador e menos popular, é o caminho que conduz à verdadeira vida. Ao longo da minha vida no cristianismo, eu passei muito tempo ouvindo, e ainda hoje ouço, hinos, pregações, apontando esse ensino de Jesus aqui como algo ruim. Não é difícil, existe uma diferença entre algo difícil e algo ruim. Eu não sei se essa é a impressão que você tem muitas vezes ao ouvir essa ministração. Muitos ministros, muitos pregadores, quando falam que nós devemos escolher o caminho estreito, o tom, né, da mensagem é que é algo ruim, que eu vou perder, no sentido de que Deus o caminho estreito, como se não fosse algo bom. Mas é muito importante que nós mudemos essa perspectiva. O caminho estreito é o que leva à vida. Uma vida santificada em Deus é uma vida abundante. Uma vida santificada com Cristo é uma vida feliz. Então, a vida do caminho estreito é a melhor forma de você viver a vida. E eu, entende? Então, Jesus ele não está nos convidando, não está nos dando uma ordem, no sentido de que, olha, Diego, a vida no caminho estreito é uma vida horrível, tá? Mas se você conseguir resistir a ela, vai dar tudo certo. Não. É uma boa vida. Uma vida com Deus, uma vida de santificação. A ampla é que é uma vida ruim. A porta ampla, o caminho amplo, esse sim conduz à perdição. E aqui na terra já você vai ter uma vida muito complicada. Terceiro, a escolha do discípulo. Entre os versículos 13 e 14, Jesus apresenta dois caminhos que representam uma decisão fundamental na jornada espiritual de cada indivíduo. Esse ponto destaca a necessidade de conscientemente escolher seguir os ensinamentos de Jesus, mesmo que isso signifique rejeitar caminhos mais fáceis ou mais aceitos socialmente. A escolha pelo caminho estreito é um compromisso com os valores do reino que muitas vezes contradizem as normas culturais da sociedade. Nos estudos anteriores eu falei sobre o posicionamento e sobre a importância do Sermão do Monte na formação do nosso caráter. Como o Senhor Jesus ele define a maneira como eu e você devemos viver. E aqui, no encerramento do sermão, ele diz, olha, você vai precisar fazer escolhas difíceis, mas escolha o caminho estreito, porque esse caminho conduz à vida. Qual a grande lição para mim dessa parte de Mateus capítulo 7? Na minha opinião, a verdadeira vida em Deus requer escolhas corajosas. A verdadeira vida em Deus requer escolhas corajosas. Eu não estou falando aqui sobre religiosidade, sobre ir à igreja.
uma vez na semana, sentar e ouvir mensagens. Não, estou falando sobre viver o cristianismo no dia a dia, nos seus relacionamentos, renunciando, santificando, aprendendo de Deus. É isso para que Deus está nos chamando. Entende? E essas escolhas é muito importante que você tenha em mente. Ninguém vai fazer por você, tá? O diabo não vai querer que você tome as decisões difíceis. Mas o Senhor Jesus continua nos chamando para vivenciar a vida com Ele no caminho estreito, que certamente é a melhor forma de viver essa vida. Aqui na quarta parte da mensagem do Senhor Jesus em Mateus 7, ele faz uma advertência contra os falsos profetas, que vai do versículo 15 até o versículo 23. E veja o que está escrito nos versículos 15 e 16. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro, ou figos de erva daninha? Jesus aqui está falando sobre como o que eu e você precisamos fazer para discernir, para perceber se alguém é um mensageiro da parte dele ou se é um falso profeta. E ele diz, olhe os frutos. Tendo isso em mente, algumas coisas importantes que nós precisamos saber com relação a essa parte. Os falsos profetas são perigosos. E o Senhor Jesus nos adverte sobre a presença deles, que aparentam ser inofensivos e piedosos, mas na verdade têm intenções destrutivas. Aqui o Senhor Jesus destaca a necessidade de vigilância e discernimento espiritual para identificar aqueles que ensinam falsidades e distorcem a verdade do Evangelho. Como fazer isso? Os frutos. Os frutos nos dirão se o profeta é verdadeiro ou falso. Só abrindo um parêntese, o profeta aqui não é aquele que profetiza o futuro apenas, tá? É a pessoa que fala sobre o futuro, que revela o futuro. O falso profeta aqui é aquele que ministra o Evangelho também. Qualquer um que anuncia o Evangelho. Pastor, ministro, enfim. Como nós vamos reconhecê-los, se são falsos ou verdadeiros? Pelos frutos. Versículos de 16 a 20, Jesus nos ensina que podemos identificar os falsos profetas pelos frutos, ou seja, por suas ações e ensinamentos. Este ponto destaca a importância de observar não apenas as palavras, mas também o resultado prático da vida e do ministério de uma pessoa para discernir sua verdadeira natureza. Uma coisa que me veio à mente enquanto eu refletia sobre esse ponto é que, no longo prazo, o falso profeta, ele se revela. Eu não sei se você já estudou o livro do profeta Jeremias, mas você vai ver que no longo prazo, os falsos profetas, por exemplo, Ananias, ele se revela. O Senhor Jesus, ele diz que para identificar se o profeta é verdadeiro ou falso, nós precisamos estar atentos à maneira como ele vive a vida, no seu dia a dia. O fundamento da sua mensagem, o que ele ensina, os seus relacionamentos, enfim. Nós precisamos estar atentos. Então, tenha muito cuidado, tá? Com quem você segue, a quem você entrega a sua confiança e seu coração. Isso é um ponto muito delicado no cristianismo e exige discernimento espiritual. Por isso que eu enfatizo tanto a importância de lermos a Bíblia Sagrada, que você tenha o hábito de estudar a Bíblia Sagrada sozinho, sozinha, você desenvolva o hábito de oração, porque Deus, meus irmãos, ele fala e ele não nos permitirá cair no erro se nós buscarmos sua face. Terceiro, a importância da obediência verdadeira. Nessa parte dos versículos de 21 a 23, o Senhor Jesus faz uma distinção entre meramente professar a fé e realmente viver de acordo com a vontade de Deus. Ele alerta que nem todos os que o chamam de Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do Pai. Este ponto destaca que a autenticidade da fé se manifesta através da obediência e da prática dos ensinamentos do Senhor Jesus. Nós temos muitas pessoas hoje no Brasil levantando a mão na hora do apelo, digamos assim. Nós temos muitas pessoas declarando a fé em Jesus publicamente. Mas é importante ter em mente e dizer que o fruto da genuína conversão se revela no arrependimento e no estilo de vida que eu e você vivemos. E por que isso é importante ter em mente? Porque, meus irmãos, minhas irmãs, quem vai nos julgar é o Senhor, tá? Quem vai nos julgar é o Senhor. Não faz o menor sentido eu ou você vivemos uma vida vazia no cristianismo. Tipo, para quem? Porque se é o Senhor quem vai me julgar, não faz diferença viver uma vida vazia no cristianismo. Você vai impressionar ninguém. Não adianta vivermos como hipócritas, como o Senhor Jesus fala com relação aos fariseus. Nós precisamos viver o evangelho de forma genuína. E Jesus diz, olha, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, mas em teu nome eu profetizei, eu preguei, eu operei milagres. E ele dirá, nunca vos conheci. Então, Jesus ele está sempre aqui no Sermão da Montanha, nos trazendo
mensagem de que no cristianismo, no evangelho, o que importa é a autenticidade. Neste ponto, qual é a lição mais importante, pelo menos na minha opinião? A sabedoria da palavra de Deus nos fará discernir o falso do verdadeiro. É a sabedoria da palavra de Deus que nos fará discernir o falso do verdadeiro. Você precisa desenvolver o hábito de ler as Escrituras, orar sobre elas, meditar nelas. E eu louvo a Deus pela sua vida que está aqui. Isso já demonstra que você quer aprender a palavra do Senhor Deus, entendê-la, vivenciá-la, praticá-la. Continue assim, investindo seu tempo, sua energia e seu recurso em buscar primeiro o reino de Deus. Na quinta parte de Mateus capítulo 7, dos versículos de 24 a 27, o Senhor Jesus ele conta a parábola dos dois alicerces. E no versículo 24 está escrito o seguinte: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Sensacional esse ensino. Algumas coisas importantes que nós precisamos ter em mente aqui com relação a ele. Primeiro, a prudência de construir sobre a rocha. O Senhor Jesus compara aquele que ouve e pratica seus ensinamentos com um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Este ponto destaca a importância de não apenas ouvir, mas também aplicar os ensinamentos de Jesus na vida diária. A rocha simboliza a solidez e a estabilidade que vem de viver de acordo com os princípios de Cristo. Quem está firmado em Cristo passa por muitas lutas e adversidades, mas elas não poderão derrubá-lo. Segundo, a insensatez de construir sobre a areia. O Senhor Jesus fala sobre isso nos versículos de 26 a 27. Aquele que ouve, mas não pratica os ensinamentos de Jesus, é comparado a um homem insensato que constrói sua casa sobre a areia. Este ponto destaca as consequências de ignorar ou rejeitar os ensinamentos de Cristo. A areia simboliza uma fundação frágil, que não pode suportar as adversidades da vida. Perceba mais uma vez o Senhor Jesus, ele dá ênfase ao ouvir e praticar. Quem ouve e pratica, constrói sobre a rocha, que é o Evangelho, que é o Senhor Jesus. Quem ouve e não pratica, constrói sobre a areia. Por fim, a importância da fundação espiritual. Nós precisamos ter uma fundação espiritual forte. Nós precisamos estar bem fundamentados no Senhor. A parábola ilustra a importância de ter uma fundação espiritual sólida. A casa representa a vida de uma pessoa e a fundação sobre a qual ela é construída. Representa a submissão aos ensinamentos de Jesus. Esse ponto ensina que uma vida construída sobre os ensinamentos de Cristo pode resistir às tempestades da vida, enquanto uma vida sem essa fundação está vulnerável e instável. Como é que você e eu aperfeiçoamos a nossa fé em Jesus? Lendo, entendendo e praticando a Bíblia no nosso dia a dia. Eu e você precisamos ser intencionais em vivenciar o cristianismo no nosso dia a dia. É fácil? Não, não é. Mas se nós buscarmos a Deus, Ele nos ajuda. Ele nos esforça. A grande lição para mim dessa sessão de Mateus capítulo 7 é que na obediência a Deus encontramos estabilidade e força. Estabilidade e força. Uma vida em Jesus firmada na rocha, que é a palavra, uma vida que confia na soberania de Deus, é uma vida muito mais tranquila. É uma vida, a paz que excede todo o entendimento, é o fruto de alguém que está construindo a sua casa sobre a rocha. Eu lhe pergunto, como está a sua fundação? Como está a sua vivência, a sua prática do cristianismo no seu dia a dia? Os resultados da sua vida estão diretamente ligados à prioridade que você dá em viver o evangelho no seu dia a dia. A sexta e última parte de Mateus capítulo 7 nos fala sobre a autoridade de Jesus e a reação da multidão ao seu ensino. Os versículos 28 e 29 dizem o seguinte: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Algumas coisas muito importantes que nós precisamos ter em mente com relação a este texto. Primeiro, a reação e o assombro da multidão. Após o Sermão da Montanha, a multidão fica maravilhada com os ensinamentos de Jesus. Este ponto destaca a resposta imediata das pessoas aos ensinamentos profundos e transformadores do Senhor. Sua mensagem, diferente de tudo que tinham ouvido, provocou admiração e reflexão. Quando o Senhor Jesus falava, ensinava, as multidões sentiam que aquilo era genuíno, aquilo era autêntico, e elas ficaram maravilhadas.
Uma outra coisa que foi percebida no ensino de Jesus por parte da multidão foi a sua autoridade. O texto destaca que Jesus ensinava com autoridade, em contraste com os mestres da lei da época. Jesus ensinava o que vivia, já os mestres da lei apenas discursavam. Esse ponto é importante porque indica que Jesus não era apenas um mestre entre muitos, mas possuía autoridade única, fruto de sua identidade e missão divinas. Por fim, o impacto do ensino do Senhor Jesus. A reação da multidão aos ensinamentos de Jesus mostra um impacto profundo que a verdade, quando falada com a autoridade de Deus, tem sobre as pessoas. Esse ponto nos lembra do poder transformador da palavra de Deus e de como ela pode afetar profundamente aqueles que ouvem. Quando o Senhor Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino. É importante refletir sobre isso, meus irmãos, sobre o que nos maravilha, o que nos deixa maravilhados. Ao longo dessas 2 décadas que eu sirvo a Jesus, eu já vi muitos cristãos maravilhados com uma série de coisas. E muitas delas não genuínas. É muito importante que eu e você não percamos essa simplicidade de ficarmos maravilhados com o ensino do Senhor Jesus, com a pura palavra de Deus, entende? Eu percebo que a nossa geração, ela está a todo momento em busca de uma novidade, de uma forma diferente de apresentar, de falar. Nós precisamos continuar ficando maravilhados com o ensino de Jesus, com a leitura da palavra de Jesus, porque é isso que vai mudar a nossa vida. O que eu aprendo com relação a esse ponto? E em Jesus, a verdade de Deus é revelada. Você quer conhecer a Deus? Estude profundamente a vida de Jesus. Leia os evangelhos, reflita sobre eles, guarde sua mensagem no seu coração e é certo, você conhecerá cada vez mais ao Senhor Jesus. E com relação à grande lição de Mateus capítulo 7, qual é o que eu acredito que seja a lição mais importante de Mateus capítulo 7? Na minha opinião, Deus revela a verdade e oferece estabilidade a quem constrói a vida em sua palavra. Deus revela a verdade e oferece estabilidade a quem constrói a vida em sua palavra. Estabilidade aqui não significa que você não vai ter problemas ou eu. Tá? Não é isso. Você vai ter problemas, eu vou ter problemas até que Jesus venha. Mas, se a nossa casa estiver fundamentada sobre a rocha, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes ou alturas, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nada. Entende? Então, é isso. Fundamente a sua vida, a sua fé, o seu relacionamento com Deus, na sua palavra, em oração, em uma vida piedosa no seu dia a dia. Pratique o cristianismo no seu dia a dia e é certo. Você vai viver uma vida incrível com Jesus. No Sermão da Montanha, o Senhor Jesus deixa muito claro quão importante é conhecermos e praticarmos a sua palavra. Infelizmente, muitos cristãos têm dificuldade de ler, entender e praticar a Bíblia no seu dia a dia. Se você precisa de ajuda nesse sentido, eu acredito que o meu curso Sabedoria Bíblica para o Dia a Dia vai lhe ajudar. É o guia que você precisa para aperfeiçoar essa área da sua vida. Para mais informações sobre ele, basta acessar o link que está na descrição. Voltando ao estudo de Mateus 7, qual dos princípios bíblicos mais falou com você? Me diga nos comentários, eu gostaria de saber. E se você ficou comigo até aqui, escreva: eu desejo o caráter do reino. Eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.